focando nesses dois treinadores, assim, de bate-pronto, vocês têm uma preferência? Tem algum dos dois, assim, que você fala, pô, esse cara aqui me parece que seria mais adequado para o Cruzeiro? Eu gosto mais do Léo Jardim. Acho que tem um perfil mais flexível, né? A gente conversava aqui antes de começar a live, né, Emerson, sobre algumas situações do Léo Jardim. E, assim, ele é um treinador que, com todas as pessoas que você vai procurar saber, pessoas que já trabalharam com ele em Portugal ou que acompanharam mais de perto o trabalho dele, citam o fato dele ser um técnico mais flexível e ter padrão de jogo, que se adapta muito mais ao adversário do que outros treinadores, né? Algumas pessoas até o comparavam ao Jorge Jesus, e assim, acho que o Jorge Jesus venceu muito mais aqui no futebol brasileiro, mas o Leonardo Jardim tem uma campanha de muito impacto, que é o Mônaco, que ele é campeão francês com o Mônaco, revelando nomes que depois despontaram como principais jogadores aí do futebol mundial, né? Bernardo Silva, Kylian Mbappé, Fabinho, o próprio Bakayoko, que teve muito impacto no Mônaco com ele, e ele chega à semifinal de uma Champions League com um time jovem. É um treinador que já mudou um pouco o seu perfil e que desde que saiu do futebol europeu buscou muito mais viver ali no futebol árabe, asiático, digamos assim. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Leonardo Jardim. Mas acho que o Luiz Castro também tem os seus pontos positivos e o Cruzeiro centraliza a busca nesses dois treinadores que têm um perfil não tão parecido, mas que vem assim, de uma mesma escola, que é a escola de treinadores portuguesa. Eu acho que Leonardo Jardim e Luiz Castro estão em prateleiras diferentes. Por mais que eu goste do Luiz Castro, eu acho realmente um bom treinador, acho que o Leonardo Jardim já se provou ao longo da carreira melhor do que o Luiz Castro. É um treinador campeão em centros diferentes, né? A gente fala muito do trabalho do Mônaco, o Pedro mencionou bem, mas antes disso já tinha sido campeão no Olympiacos, fez um trabalho relevante também no Sport em Portugal, sendo até vice-campeão português. E aí, claro, no Mônaco, principalmente por conta da primeira passagem, ele fica muito conhecido, né? Porque consegue ganhar um campeonato francês já com o PSG endinheirado, digamos assim, e na mesma temporada chega a uma semifinal de Champions, eliminando o City de Pep Guardiola, eliminando também o Borussia Dortmund, isso com um time muito jovem, né? Um time que, inclusive, rendeu muita grana para o Mônaco, porque na temporada seguinte vários jogadores foram vendidos, como o Lemar, o Fabinho, o Bernardo Silva, o próprio Mbappé, que primeiro chega por empréstimo ao PSG, depois é vendido. Aí depois o Jardim acaba saindo do Mônaco, prejudicado também porque houve um desmanche de elenco, né? Quando tem uma segunda passagem não é feliz, mas depois disso ele acaba conseguindo ser vencedor também no Al Hilal, né, na Arábia, conquistando títulos importantes, e até no Al-Ahly, né, no Shabab Al-Ahly, onde ele consegue até trabalhar bem com o Igor Jesus, né? Hoje no Botafogo, Igor Jesus foi um jogador treinado por ele. É um treinador que tem muito estofo, que tem uma carreira interessante, que tem uma gestão de grupo muito boa. Eu fiz até questão de ler alguns relatos de brasileiros, o Danilo, que foi treinado por ele no Chaves, o Leandro Salino, todos falando bastante da gestão de grupo do Leonardo Jardim. Ele teve aquele problema com o Matheus Pereira, que é um ponto, mas aparentemente foi resolvido, né, na mesma temporada, tanto que o Matheus volta a jogar. E, enfim, acho que se adequa perfeitamente ao perfil do elenco do Cruzeiro. Muito por ser treinador de ideia de jogo ofensivo, vertical. O Luiz Castro, eu entendo que uma coisa que pode pesar a favor dele é o fato de já ter trabalhado no futebol brasileiro. Talvez isso, pensando em resultados a curto prazo, venha a pesar. Mas mesmo assim, eu acho que vale correr o risco no caso do Leonardo Jardim. E não custa nada lembrar, né? O Pedro até falou aí do Jorge Jesus, que em Portugal já tinha sido multicampeão. Ele chega, por exemplo, ao Flamengo em junho de 2019, com um elenco assim, estrelado, com muito investimento. Ele não foi o primeiro treinador da temporada, já chega em meio ao Brasileirão. E dá certo. Consegue, logo na primeira temporada, ter sucesso. Eu acho que o mesmo pode ocorrer com o Leonardo Jardim. Isso também aconteceu com o Abel Ferreira, no Palmeiras, que chegou em meio de temporada, Arthur Jorge, no Botafogo. E eu tô falando até de um Leonardo Jardim que
poderia chegar ao Brasil num patamar diferente de Abel e Arthur Jorge, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento vale o Cruzeiro priorizar mais o Leonardo Jardim. Confesso que quando surge essa possibilidade do Leonardo Jardim, no momento eu tinha cogitado, porque seria uma escolha meio que improvável, né? E quando surge o nome dele, a minha primeira opção, já foi comentada aqui em alguns momentos, seria o Hernan Crespo, ou seja, até à frente do Luiz Castro, opção minha, né, e opinião pessoal é que o Crespo eu gostaria mais de ver até que o próprio Luiz Castro aqui à frente do Cruzeiro, um nome que parece que o Cruzeiro não está, né, cogitando nesse momento. Então, automaticamente, o Leonardo Jardim estaria à frente do Luiz Castro e melhor que a opção do Crespo, que, na minha opinião, até então era a primeira opção. Leonardo Jardim, por tudo isso que o Pedro falou, o próprio Caio, e me surpreende o fato dele ter assumido lá em novembro e talvez já está cogitando, né? E gostou da conversa, talvez, para fazer aqui um trabalho no Brasil. E eu só tenho um receio, Caramujo, em relação a essa procura do Cruzeiro e essas informações que vêm surgindo acerca do treinador. E assim como para mim que o Leonardo Jardim seria um nome improvável para fazer um trabalho no Brasil nesse momento, por tudo que falamos, talvez times como o Botafogo, que também ainda está sem treinador e tem feito escolhas aí, né, de treinadores portugueses, possa também chamar a atenção e dificultar uma negociação mais à frente aí para que o Cruzeiro avance. Eu espero que não, né, que o Botafogo venha avançar lá em outros nomes, parece que o Rafa Benítez, porque esse, na minha opinião, seria aquele nome para chegar e conseguirmos, inclusive, na cabeça do torcedor, né, ter a paciência suficiente para ele para que ele pudesse desenvolver um bom trabalho aqui. Né? Seria o melhor nome aí desses que já foram falados aqui até então. Esse, não sei em termos de custos, financeiros, essas coisas, mas é o mais competente aí, na minha opinião, desses que foram falados aí nos últimos dias, Caramujo. Boa. Eu também gosto mais do nome do Leonardo Jardim, e assim como você, eu também falei assim, pô, mas o cara acabou de assumir o Al-Ain, lá ele vai largar para vir pro Cruzeiro. Ó, se tá conversando é porque parece que alguma hipótese tem, né? E de fato, desde ontem tá rolando essa conversa aí, e é de fato, tá, gente? Não é só especulação, não. De fato tá rolando essa conversa. Então, assim, é um nome que dá pra gente se animar um pouco, eu pelo menos gosto. E acho que vale a gente fazer um paralelo com outros técnicos portugueses que passaram aqui pelo Cruzeiro, porque tem muita gente que foca muito mais na nacionalidade do que no trabalho, né? E se a gente pensar, pô, o Paulo Bento, quando veio para o Cruzeiro, foi no meio de um campeonato brasileiro, e nem estou considerando as limitações do técnico, mas foi no meio de um campeonato brasileiro, foi num momento ali que o Cruzeiro estava instável, né? Já estava numa situação complicada, tinha acabado de sair do trabalho do David, né? Salvo engano. Então, assim, ele veio e era um camarada meio inflexível. Então, houve uma dificuldade ali também para aplicar as ideias dele. E depois a gente teve o Pepa, que, na minha opinião, foi um cara que fez um trabalho muito bom, porque tinha um material humano muito ruim. E ele conseguiu, pelo menos, organizar o sistema defensivo. O Leonardo Jardim, ele já me parece ser totalmente diferente desses dois, né? E é totalmente diferente do Luiz Castro também. Então, eu acho que vale um pouquinho a gente falar sobre essa questão, porque, para quem analisa técnico português como uma unidade, existem diversos técnicos portugueses diferentes, né, com ideias de jogo diferentes, e especialmente eu acho que o momento é adequado também, porque ainda que se vier o Leonardo Jardim, que nunca trabalhou no Brasil, tendo um campeonato mineiro para se adaptar, para estudar adversários, para entender um pouco mais a logística, eu acho que o momento é certo, né, no início de temporada. Perdemos um mês de temporada, podemos dizer assim, mas ainda tem muito tempo até começarem, de fato, as principais competições, né? Exatamente, acho que o Cruzeiro agora é a hora do Cruzeiro ter paciência. O Cruzeiro já se equivocou, já cometeu o erro de ter iniciado o ano com o Fernando Diniz e depois precisar interromper o trabalho. Acho que o Cruzeiro agora não pode errar. Cruzeiro, e a gente até comentava sobre isso ontem, acho que não precisa de nada muito mirabolante, respeitando, claro, os adversários do campeonato estadual, mas assim, não é necessário nada muito mirabolante para vencer jogos contra times do campeonato estadual, salvo exceção o clássico, que é um adversário ali que está no mesmo nível técnico, tático e de competitividade do que o Cruzeiro. De resto, o Cruzeiro pode se dar ao luxo de ter mais paciência, e se o Cruzeiro não conseguir vencer os seus adversários, é porque tem algum problema, e aí fora do treinador, um problema dentro do elenco.
Eu acho que agora o Cruzeiro precisa de ter paciência, escolher muito bem esse treinador e, acima de tudo, dar uma certa autonomia para esse treinador, para lidar com determinadas questões que extrapolam o campo, dar a ele essa ajuda mesmo, esse suporte, saber que está fechado com o treinador, porque a diretoria está fechada com o treinador, porque a gente precisa mais do que nunca de ter tranquilidade para esse ano e quem sabe aí ter um treinador que termine a temporada com o Cruzeiro, né, que pegue aí para poder começar um projeto com mais tempo do que tem acontecido ultimamente.